Há centenas de milhares de anos, seres extrafísicos estão visitando o nosso planeta. Eles vêm e nos visitam e a gente não vê, né? A gente não percebe, a gente não os percebe. Mas eles estão aqui há centenas de milhares de anos. Eles não têm um corpo físico, mas eles têm um grau de inteligência e amor muito grande. Eles nos auxiliam, eles auxiliam os habitantes desse planeta na sua caminhada evolutiva, na caminhada moral, tecnológica e espiritual. Eles nos ajudam a progredir moralmente e intelectualmente. Mas eles também foram responsáveis lá atrás, há centenas de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, pela programação do nosso DNA. Eles programaram o DNA que esse corpo hoje, que fez esse corpo que nós estamos usando hoje. Então, o corpo que nós usamos foi produzido por esses seres extrafísicos, por esses seres não encarnados, que vivem numa outra dimensão, há centenas de milhares de anos atrás. Eles acompanham permanentemente todo esse trabalho, todo esse processo de construção do corpo, e depois eles acompanham agora a evolução do espírito. Eles vêm acompanhando a população para ver tudo o que está acontecendo no nosso planeta, com o nosso corpo, com o nosso espírito e por aí vai. Esse é o trabalho deles. E essas informações, elas estão no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, em 1938. É um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu sou Augusto Araújo Filho, sou formando em Parapsicologia Integrativa pelo Instituto Namaskar, em Joinville, e sou médium ativo do Centro Espiritualista Recanto da Paz, em Alexandra, aqui, distrito de Paranaguá. Muito bem. O que é importante perceber é que já desde 1938, Chico já trouxe para nós essa ideia, essa informação de que o nosso DNA estava sendo preparado, estava sendo trabalhado. Estava, não, foi, ainda pode estar sendo hoje, mas ele foi preparado há muito tempo atrás para que pudesse receber espíritos mais avançados, espíritos mais evoluídos um pouco do que os primatas. Então, esse texto é um texto do livro. Então, diz bem assim: os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças. Pródromo é um rascunho, é um rascunho, é um borrão que se faz para depois fazer o trabalho final, Então, formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Aí os amarelos, os pretos, os brancos, os vermelhos e todas as raças aí, que existem hoje no planeta. A realidade, porém, é que as entidades auxiliaram o homem do sílix. Sílix é uma rocha, um tipo de rocha muito densa, muito dura, muito forte, Então, ele remete aqui à idade da pedra, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Essas expressões biológicas são exatamente o DNA que foi alterado, que foi mexido por esses seres espirituais, extrafísicos, extraterrestres, aí cada um interpreta como quiser, mas foram eles que providenciaram uma melhora no nosso corpo biológico, físico. Por quê? Porque precisávamos de um corpo capaz de receber um espírito já um pouco mais aprimorado do que os animais. O espírito do homem já é um espírito mais aprimorado, ele é diferente do espírito dos animais. Então, precisava melhorar o DNA do corpo para poder receber um espírito. Então, ele diz que extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Eles fizeram experiência até chegar no trabalho final. As pesquisas recentes sobre o tipo de Neandertal, Neandertal é o homem de Neandertal, um homem pré-histórico, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, ou seja, ele era mais rude, mais animal do que homem, e outras descobertas interessantes quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos
Significa o quê? Né? Que então hoje a arqueologia consegue detectar nesse DNA desses nossos ancestrais pré-históricos essas mudanças, essas modificações que foram feitas pelos seres extrafísicos, né? Que vivem numa outra dimensão aí, ETs ou espiritualidade em si, né? E ele explica aqui mais na frente um pouco. São um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus. Quer dizer que Jesus estava no comando de todo esse trabalho, de todo esse processo, para que o homem tivesse um corpo adequado. Então, Jesus mandou seus mensageiros fazerem esse trabalho. Então, eles trabalharam sob o comando de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro, ou seja, o que ele é hoje, né? Então, preparou-se um corpo físico capaz de receber um espírito mais evoluído, né? Preparou-se um corpo físico com a movimentação, com a manipulação do DNA, para que um espírito mais evoluído pudesse entrar nesse corpo. É um trabalho de centenas e centenas de milhares de anos, né? Mas eles fizeram isso. E aqui estamos nós com o nosso corpício, né? Muito bem. Existe uma outra informação paralela a essa, que daí vem exatamente da Amazofia, que são os nossos amigos extraterrestres, né? Realmente extraterrestres, né? Eles não são encarnados ou reencarnados ou desencarnados nesse planeta, eles são de outras orbes, né? De outros orbes. Eles nos contam uma história bem interessante, de que houve um acidente durante essa transformação, durante a manipulação desse DNA, houve um acidente, uma explosão solar muito forte que estragou, entre aspas, parte do nosso corpo, que foi exatamente o duplo etérico. Estragou parte desse corpo, danificando 144 mil sistemas luminosos, sistemas elétricos do nosso corpo etérico. Então, a Bíblia fala em 144 mil que serão salvos. Esses 144 mil são 144 mil sistemas elétricos do corpo etérico que foram danificados pela explosão solar. E aí, então, né? Aí, então, eles começam um trabalho de recuperar esse corpo etérico. Mas qual foi o dano que foi causado? Qual é realmente o dano em si, né? O que ocorreu é que esse corpo, ele está entre o corpo físico, né, e o próximo corpo. E esse próximo corpo não recebe a informação adequada, né? Então, tem o duplo etérico e os outros corpos, são 7 corpos. Então, o que acontece é que não passa a informação correta para os demais corpos do homem. Então, o que acontece aqui no corpo físico, a mensagem que chega até lá o eu superior, lá no ternário superior, é diferente do que saiu daqui. Então, a imagem, a ideia, o pensamento, aquilo que sai do nosso corpo, não chega da mesma forma que saiu. Então, da mesma maneira, o que sai lá do eu superior também não chega ao corpo físico da mesma forma que saiu de lá. É como se tivesse falhado a informação, então o que chega é truncado. Por isso, nós perdemos um contato com o nosso corpo espiritual, né? Com o corpo astral, com o corpo intelectual, com o corpo búdico, com o corpo crístico, com o eu superior. Nós perdemos esse contato, ou seja, perdemos a clareza desse contato, né? As informações são truncadas. Por isso que é muito difícil para nós, né, trabalhar com a espiritualidade. Exige treino, exige habilidade, muito trabalho da gente para conseguir chegar nisso, né? Mas, então, essa é uma ideia que os ETs trouxeram para nós e nos mostraram por que essa dificuldade que a maioria de nós tem de sair do corpo, de visualizar, né, um mundo astral e por aí adiante, né? Mas, enfim, depois mesmo desse processo, mesmo com esse defeito, né, nós tivemos alguns seres que vieram nos ajudar.
alguns seres que estiveram aqui para nos ajudar. Um deles foi Moisés, que trouxe a ideia do Deus único, né? Ele mostrou para nós o Deus único, né? Que naquela época existiam muitos deuses, ele trouxe a ideia de um Deus único, e Jesus, né? Que trouxe a possibilidade do homem se transformar, do homem transcender no Monte Tabor, onde ele saiu do corpo físico, né? E foi embora, certo? Então, ele ensinou sobre isso, né? Jesus veio demonstrar, então, a capacidade dos seres humanos de transcender, né? Então, aqui é um pedaço de um texto que fala sobre exatamente isso. É um trabalho muito bonito do nosso irmão Luiz Gonzaga, que fala sobre exatamente esse momento desse acidente que aconteceu no nosso DNA. Então, essa informação é bem interessante, é uma palestra bem legal, tem aí o nome da palestra, está lá no YouTube, quem quiser ir buscar essa informação, então, é mais fidedigna, né, mais completa, vai ter lá no YouTube, ok? E daí, então, uma coisa interessante que ele fala, né, o Luiz Gonzaga, ele diz o seguinte, ó, a humanidade não tem conseguido localizar esse contato interno e resgatar o caminho para o chamado Deus interno, ou o eu superior. E daí, por vícios de toda sorte, depende de uma intermediação espiritual e do pensamento concreto, ou seja, de olhar pela matéria, do olhar pela matéria, né? Que está cheio de problemas e dificuldades. Então, ele está chamando atenção para o quê? Ele está dizendo que nós podemos, sim, fazer exatamente isso, ou seja, o que Jesus veio fazer na Terra, então? Qual foi a mensagem de Jesus? Foi a mensagem do amor? Sim, foi a mensagem do amor, mas ele trouxe uma outra mensagem, de que nós temos a condição de fazer tudo aquilo que ele fez. Ele disse, sois deuses. Então, ele estava dizendo o quê? Ele estava demonstrando que o DNA já havia sido consertado e que nós podemos, então, a partir daí, realizar tudo aquilo que ele mesmo realizou, por nossa própria conta, sem depender desse, daquele ou daquele outro. Mas nós estamos acostumados a depender dos guias. Nós estamos habituados a fazer esse contato conosco, com o nosso eu superior, através dos nossos guias, né? Então, é um trabalho muito interessante a gente se voltar para dentro da gente mesmo e usar todas essas capacidades que nós temos, né? Então, o nosso DNA já está consertado e foi esse um dos trabalhos que Jesus veio fazer. Ele usou um corpo físico igual ao nosso. Quando ele transcendeu, ele largou, ele largou a terra e foi embora, mas ele levou esse corpo dele. Ele levou o corpo etéreo dele, o corpo etérico dele, mostrando que já estava em funcionamento, já estava ok. Todo mundo pode usar à vontade que ele já provou que funciona, né? Então, além da mensagem de amor, além da mensagem moral, além de tudo aquilo que Jesus deixou para nós como exemplo, né? Ele também deixou essa certeza de que o nosso DNA foi consertado, que nós temos condições de fazer isso. Basta que a gente se desligue dos vícios, se desligue da nossa cultura de precisar de alguém para fazer isso e busque por nossos próprios meios. É isso, né, que todos nós estamos fazendo, é isso que todos nós precisamos fazer. E até se pensar em termos de pandemia, em termos de coronavírus, essa coisa maluca aí, né? Se pensar em termos disso, também há uma forte tendência de a gente voltar para dentro da gente mesmo, né? Então, é bastante importante que a gente consiga seguir nessa direção de estar por nossa conta, né? De fazer o nosso trabalho por nós mesmos, ok? Então, aqui também é uma imagem aí para finalizar o trabalho, que fala sobre a Amazofia, que é esse estudo importante que os ETs têm trazido para nós, ok? Agradeço pela atenção de todos aí, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.